Fala pessoal, eu tô com vocês, hoje eu vou reagir aqui ao canal do Zero Games, a história completa de Chuck, pessoal. Pode ser, pessoal, que tenha a parte 2 e eu reagindo, mas então bora reagir esse vídeo aqui dele, que ele fez. Quando eu assisti o segundo filme de Angry Birds no cinema, eu fiquei me perguntando como é que o Chuck é irmão da Silver, sendo que eles nem são pássaros da mesma espécie e muito menos... Bem, mas isso que ele tá falando é verdade, não faz sentido. Mas eu nunca vi a mãe do Chuck. Eu só sei que o pai do Chuck e da Silver é uma águia, né? Muito rápida. Tem os mesmos poderes. Cara, quando ele revelou esse parentesco, eu fiquei pensando nisso, mas logo eu esqueci, porque o filme realmente, mano, distrai muita coisa. Mas esses dias, quando eu tava produzindo esse vídeo do Chuck, que eu vou falar hoje, eu fiquei me perguntando sobre isso. E, cara, eu fiquei pensando, dei uma pesquisada, e eu acho que eu finalmente achei Pessoal, essa série animada aí do Chuck é bem legalzinha também. a resposta. Mas eu não vou falar só disso, desse pássaro amarelo que a gente gosta muito, mas de muitas e muitas coisas envolvendo ele. Então, pessoal, não se esqueça, velho, de deixar seu like nesse vídeo, porque, cara, eu estou Já me inscrevi, pessoal. finalmente completando aqui os 3 vídeos falando dos 3 protagonistas de Angry Birds. Já falei do Red, já falei do Bomba e agora estou aqui para falar do Chuck, para completar esse trio aí que a gente gosta muito. E nesses vídeos eu sempre começo falando do pássaro da vida real que serviu como inspiração para criarem o personagem Chuck no Angry Birds. E galera, o Chuck, ele foi inspirado no pássaro canário, especificamente nesses daqui que tem a coloração amarela. E cara, eu acho que as semelhanças acabam por aí, velho, porque realmente, velho, os canários não tem muito a ver com o Chuck, não só com os seus Verdade, não tem muito a ver, não, pessoal. Aqui, ó. Eles aqui. poderes, como também na sua personalidade. E sua aparência no jogo realmente é uma das mais estranhas que a gente pode ver em um pássaro de Angry Birds. Enquanto o Red e o Bomba, eles são bem redondos e os outros pássaros, na sua maioria, também o Chuck, ele acaba sendo bem diferente, já que ele tomou uma forma de um triângulo. E, velho, ele é um pássaro muito estranho. E sem falar também que, antigamente, ele era um pouco mais diferente. Eu tenho, pessoal, esse bonequinho aí de que eu fiz, pessoal, de papel. E menos triangular possível. Esse daí foi a primeira aparição que o Chuck teve no jogo e ele era muito e muito diferente. Eu acho que uma das maiores diferenças que a gente pode ver nele é com certeza o rosto, cara. O rosto dele Verdade, foi muito modificado. Eu acho que ele está com as expressões faciais bem parecidas mesmo com a de Red. E sem falar, velho, que ele tem umas enormes sobrancelhas e ainda elas são da cor preta. Ele tinha um bico maior e sem falar também das penas que estão na cabeça dele, que era da mesma cor do resto do corpo. Mas como vocês sabem, hoje em dia tudo isso foi trocado e ele está muito bugado. Tá e agora tá bonitinho, bem pessoal. único até, né? E agora falando sobre a sua personalidade, galera, o Chuck, velho, ele é um pássaro muito hiperativo, mas eu acho que isso deu para vocês perceberem bastante, principalmente no filme. Cara, ele está sempre, velho, com a mente a milhão, mano. Não só a mente, como o corpo também, mano. E isso faz ele ser muito inquieto e muito irritante para alguns pássaros. Verdade, pessoal, no filme, velho, ele corre tão rápido, velho, que ele volta e pega o dinheiro do policial, vai com uma casquinha de sorvete e sobe em cima da árvore. Às vezes. Eu acho que na sua vida vocês devem conhecer alguma pessoa com a mesma personalidade do Chuck. Eu tô falando daquela pessoa, velho, que não consegue ficar parado. Olha, pessoal, essa daqui é a cena do filme, ó. Que aí ele tem um policial que o Chuck foi parado. Quieto e quer sempre estar fazendo alguma coisa. Uma pessoa que você diz relaxa e essa pessoa não consegue ficar relaxada, velho, é praticamente a personalidade completa do Chuck, porque ele é assim, só que vamos dizer que 2 vezes pior. E por ele nunca ficar quieto no canto dele, cara, ele tá sempre por aí aprontando travessuras para tentar se distrair um pouco. E cara, essas travessuras sempre envolvem outros pássaros e ele sempre arranja problemas e encrencas Como essa vez aqui, ó, por aí na Ilha dos... que ele
roubou o dinheiro do policial, foi lá e comprou um sorvete. Pássaros, com certeza. Mas pelo Chuck ser muito inquieto às vezes, isso faz ele se distrair muito, principalmente em muitas tarefas que dão para eles. Um exemplo disso é uma vez que ele teve que proteger os ovos dos porcos, mas, cara, ele infelizmente acaba se distraindo muito fácil com literalmente qualquer coisa, velho. Qualquer coisa que se mexa ao redor dele. Esse episódio o Red caiu, velho. O Chuck teve que correr pra salvar o Red. Ele vai olhar, ele vai se distrair. Quem espera mais de um banco merece atendimento 24/7 do BTG Pactual. E isso é praticamente um dos pontos fracos de Chuck, porque foi graças a uma distração dele que os porcos conseguiram pegar os ovos mais uma vez em Angry Birds. E sobre a história de Chuck, pessoal, a gente não tem muita coisa para se falar. Mesmo ele sendo um dos protagonistas principais, a gente infelizmente não tem muita coisa sobre o passado dele. A gente não consegue saber como é que foi a infância dele, como ele conseguiu chegar até a Ilha dos Pássaros, mas a gente consegue saber... É verdade, é bem desconhecida a história do Chuck. Como ele conheceu o Red e o Bomba, que logo se tornaram os grandes melhores amigos dele. O Chuck, por ele ser muito inquieto, cara, e sempre tá aí arrumando problemas, isso faz os pássaros não gostarem muito dele. Porque, cara, imagine aí, velho, um pássaro desse aí sempre te perturbando, sempre te enchendo o saco. É óbvio que todo mundo não vai gostar e vai colocar ele na aula de controle de raiva da Matilda. Mesmo o problema dele não sendo raiva, né, velho? Eu acho que os pássaros só fizeram isso pra se livrar mesmo dele e deixar ele por lá preso. Mas foi assim que ele conheceu o Bomba. Cara, como eu já falei na história do Bomba para vocês, o Bomba, ele foi praticamente um dos primeiros e o aluno mais antigo da Matilda, e depois dele veio o Chuck, velho. O Chuck veio e conheceu o Bomba, e como a gente viu no filme, depois deles dois veio o Red, velho. O Red, e assim formou esse trio aí, velho, que a gente ama até hoje. Mas, cara, o Chuck, ele também tá nas aulas de controle de raiva da Matilda, e a Matilda eu acho que é a que mais odeia o Chuck, com certeza, velho. Assim como a Matilda fez com o Bomba, provavelmente ela recomendou para o Chuck ser amigo do Red e do Bomba, porque assim, velho, eles poderiam se ajudar e cada um poderia ajudar um ao outro a curar meio que os problemas que ele tinha. Mas não era bem problema, vocês sabem que eles são assim mesmo e essa é a personalidade deles. E sobre os poderes de Chuck, galera, os poderes de Chuck é totalmente refletidos através do seu humor. Como vocês imaginam, uma pessoa como o Chuck provavelmente tem esse grande poder da velocidade. Porque, cara, se não fosse o poder dele, talvez ele não seria assim, velho, tão ansioso e tão rápido assim, galera. O Chuck é um dos pássaros, ou então talvez até o único pássaro mais rápido de toda a Ilha do Pássaro de Angry Birds. E, cara, o poder dele... Opa! Tem personagens mais rápidos que o Chuck. Tem alguns personagens que são mais rápidos que o Chuck. Alguns que conseguem bater de frente, como o pai dele, que é uma águia. Que o Kyle Bird fez um episódio que o pai do Chuck desafia ele, né? Com certeza é incrível. Ele, além de ser muito rápido, conseguir fazer as coisas muito rápido, ele corre mais tão rápido, que ele consegue até às vezes parar o tempo, velho. É como se tudo... Também tem outro personagem, pessoal, que também consegue bater de frente com o Chuck, que é o Terêncio. Terêncio teleporta, né, pessoal? As pessoas dizem. Ao redor dele estivesse andando em câmera lenta e ele fosse o único que estivesse andando normalmente, velho. Esse poder ajuda muito mesmo. E ajudou muito, com certeza, no filme, velho. Que assim ele pôde recuperar os ovos em praticamente em segundos do filme. Infelizmente, a gente não tem detalhes assim revelados pela Rovio sobre a origem dos poderes do Chuck. Então, a gente pode chutar que ele praticamente nasceu assim, velho. Assim como a gente já nasce, né, velho? Com as nossas personalidades, assim, bem definidas. Talvez o Chuck já deve ter nascido não só com o seu poder de velocidade, como também com a sua personalidade, né, cara? Que é, assim, velho, de ser uma pessoa inquieta, imatura e muito rápido mesmo. E gostar de fazer as coisas rápido, velho. É isso que eu digo, velho. A mente do Chuck tá sempre a milhão e ele nunca para quieto. O poder dele parece ser um dos melhores poderes que alguém poderia ter, velho. Que não queria ter o poder da super velocidade. Mas, cara, infelizmente, muitos pássaros não gostam dos seus poderes, sério, velho. Esses poderes dele pode às vezes atrapalhar os outros, mano, como também pode irritar às vezes, velho. E, cara, o jeito que o Chuck usa seus poderes, com certeza, velho, é pra irritar os outros, velho. E isso fez muitos pássaros odiarem ele. E, cara, como vocês sabem, no filme de Angry Birds, né, cara, quando os pássaros não gostam muito de outros, eles colocam eles na aula de controle de raiva da Matilda. E quem assistiu o segundo filme
filme do Angry Birds que saiu pro cinema sabe que a gente recebeu como um dos personagens novos desse filme a Silver. É a Silver, velho, que já é bem conhecida mesmo nos jogos de Angry Birds. Teve um visual repaginado, assim como o Chuck também, né, cara? Sem falar, o Chuck parece uma... Pessoal, o visual da Silver ficou meio esquisito, né? Não ficou fiel ao original. Banana, né, velho? Ela, além de ter o seu visual repaginado, teve também sua personalidade repaginada também. Galera, uma revelação incrível que a gente teve no filme é que o Chuck falou que a Silver simplesmente é a irmã dele. E, cara, eu fiquei pensando, velho, como é que a Silver, um gavião, um falcão, velho, é irmã... Oi, mas pessoal, a Silver é a irmã do Chuck. Quem não sabia, quem assiste Angry Birds sabe que é a Silver, irmã do Chuck, né? De um pássaro como o Chuck, velho. Eles não são nem da mesma espécie, não tem nem os mesmos poderes e, cara, eles não tem nada a ver com o outro. É óbvio que eu fiquei pensando que talvez, velho, eles podem se considerar irmãos assim, velho, talvez, mas e se eu disser para vocês, galera, que a história pode ser um pouquinho diferente, pessoal? E, galera, para eu falar para vocês a possível origem do parentesco, velho, entre a Silver e o Chuck. E pessoal, vai ficando esse vídeo. O resto vai ficar por parte 2, porque já tá ficando muito longo. Falou, fui, tchau.